Algumas vezes na nossa vida, nós lidamos com situações que produzem um certo esfriamento no nosso coração. Nós começamos a nossa vida cristã bem. Nós começamos a nossa vida cristã andando, daí a pouco nós estamos correndo, desenvolvendo bem, mas num determinado momento, por determinadas circunstâncias, nós começamos a contemplar uma frieza no nosso coração. O nosso coração não bate mais como anteriormente. O nosso coração não vibra mais como anteriormente. E nós corremos o risco de muitas vezes passar tempos assim. Ora, isso acontece por várias razões. Nós podemos lidar, por exemplo, com situações de saúde. Estamos lidando com situação de saúde, a gente luta, a gente vai atrás, a gente tenta resolver e a coisa não resolve. A gente vai lá e precisa de medicação, precisa de material na secretaria e vai uma vez, duas vezes, três vezes e nada. Às vezes, essas intensidades dessa luta que traz esse esfriamento no nosso coração, de nos levar a questionar muitas vezes, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está observando? Será que Deus não está contemplando a situação da minha vida e as lutas que eu tenho passado? Outras vezes, são provações um pouco mais intensas, que nós nos somos submetidos. Provações intensas que demoram, e demoram, e demoram. E nós oramos e não muda nada. Clamamos e não vemos o céu se abrir. A noite continua numa extensão que nós não conseguimos mais dimensionar. Ou algumas vezes, podem ser também as nossas expectativas que são frustradas. Nós nos frustramos muitas vezes com o bom andamento da nossa família, nos frustramos com o nosso casamento, nos frustramos com a igreja, nos frustramos com Deus. E o esfriamento do nosso coração vai aumentando. Enfim, meus irmãos, muitas são as razões pelas quais nós podemos lidar com o esfriamento no nosso coração. Agora, esta realidade não é uma realidade só sua e nem minha na nossa vida. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós perceberemos que vários servos de Deus lidaram com um período de esfriamento nos seus corações. E eu gostaria de dar dois exemplos aqui só para ilustrar essa verdade. Os irmãos devem lembrar do profeta Elias. Venceu os 400 profetas de Baal. E depois daquela grande vitória, daquela grande demonstração do poder de Deus, Elias lida com o esfriamento no seu coração. Foge de uma mulher chamada Jezabel, né? Quando nós chegamos no Novo Testamento, e ali Elias vai, fica numa caverna escondido, não quer conversa com ninguém, e fica lá. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos, agora não uma pessoa, mas um grupo de pessoas que lidam com o esfriamento, os discípulos de Jesus. Em alguns momentos no ministério de Jesus, os discípulos parecem lidar com esse esfriamento no coração. Mas ele fica mais perceptível, ele fica mais presente quando nós chegamos na cena pós-ressurreição de Jesus. É ali onde nós percebemos que parece os corações dos discípulos estar numa extrema frieza. Mas o que é interessante nós lembrarmos é que Deus, Ele sempre atua para aquecer o coração dos seus servos e para tirar deles a frieza destes corações. Você deve lembrar novamente de Elias. E Elias estava numa caverna, e quem é que vai lá conversar com Elias? Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus vai lá. E Deus aquece o coração de Elias, se manifestando a ele. Deus aquece o coração de Elias, mostrando para ele que ele não é o único que luta com dificuldade na sua época. Deus aquece o coração de Elias, dizendo: Elias, ainda tem um ministério para você, ainda tem uma obra para você realizar. E Elias, então, vai fazer a obra do Senhor. No Novo Testamento, nós percebemos que Jesus atua também para aquecer o coração dos seus servos, dos seus discípulos. Nós já temos visto no Evangelho de João essa verdade. E hoje, nesta noite, nós consideraremos que em meio à desilusão, Jesus vem e aquece nosso coração. Dá até para nós rimarmos e decorarmos com mais facilidade.
Em meio à desilusão, Jesus vem e aquece o coração. Agora, como é que Jesus aquece o nosso coração? O que Jesus faz para aquecer o nosso coração? Pegando esta ideia e tentando responder estas perguntas, eu quero convidar aos irmãos e amigos para abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 21, verso de número 1 ao verso número 14. E nós chegaremos então à penúltima mensagem no Evangelho de João. Aqueles que podem, fiquem de pé para nós fazermos a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 21, verso de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo assim, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Senhor, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. E, ó Deus, nós estamos nesta noite com o encontro com Jesus ressuscitado. E assim como os discípulos de Emaús, nós conheceremos mais a respeito do Teu plano, da Tua ação na vida dos Teus discípulos. E pedimos que nesta noite o Senhor aqueça o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor se volte para nós com misericórdia. Que o Senhor se volte para nós com bondade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos ajude a ter o coração mais uma vez aquecido, compungido pelo poder da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, a quem nós amamos e aguardamos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Em meio à desilusão, Jesus vem e aquece nosso coração.
O Evangelho de João foi escrito para demonstrar que Jesus é o Cristo. E ao demonstrar que Jesus é o Cristo, João espera que aqueles que terão acesso a essas verdades possam crer em Jesus para ter a vida eterna. Para alcançar esse propósito, João estabelece estabelece o seu evangelho, selecionando alguns discursos de Jesus, selecionando alguns milagres de Jesus, que João chama de sinais, e dando grande ênfase em algumas expressões que Jesus utiliza, como no caso da expressão eu sou. O Evangelho de João, ele pode ser dividido de forma bem simples. Nós temos um prólogo logo no início, capítulo 1. Do capítulo 2 até o capítulo de número 11, nós temos aquilo que nós chamamos o livro dos sinais. Capítulo 2 nós temos o primeiro sinal. Capítulo 11 nós temos o último sinal, que é a ressurreição de Lázaro. E do capítulo 12 até o capítulo 20, nós temos João descrevendo uma semana do ministério de Jesus. João gasta um terço do seu livro para falar a respeito da última semana do ministério de Jesus. Nós estamos aqui agora já um pouco além desta semana no capítulo 21. Mas este capítulo 21, que ainda está no contexto de tudo que aconteceu no capítulo de número 20, traz ao nosso entendimento, ao conhecimento, a vida de alguns discípulos que parece estão um tanto desiludidos, estão um tanto descrentes. Esses homens também estavam lidando com dificuldades na sua vida. Nós não podemos negligenciar e sermos muito duros com os discípulos de Jesus, porque de fato nós precisamos nos colocar no lugar deles e saber que tudo o que está acontecendo aqui é algo novo para eles, é algo difícil para eles. Mas nós precisamos lembrar também de que esses discípulos, eles também estavam passando por um período em que os seus corações estavam frios. Apesar de Jesus já ter aparecido a ele 2 vezes. Apesar de haverem outras testemunhas que apareceram e que falaram para eles que Jesus tinha aparecido. Mas os seus corações estavam frios. A tal ponto de que Lucas narra 2 discípulos no caminho de Emaús, que vão o caminho todo conversando com Jesus e eles não percebem que é Jesus. Só percebem quando chega lá e que Jesus parte o pão. E à luz desse texto que nós lemos, quando nós percebemos que Jesus então vem e aquece o coração dos seus discípulos. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele é bem demarcado por 2 expressões. A primeira está no verso número 21, aliás, por uma expressão que se repete. Depois disso, Jesus se manifestou. E no verso número 14, nós temos esta terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Essa foi a terceira vez e a última vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos no Evangelho de João. E Jesus, mais uma vez, se manifesta aos seus discípulos para que eles possam ter os seus corações aquecidos. Agora, como é que Jesus aquece o coração dos seus discípulos? Bem, eu quero destacar 3 formas pelas quais Jesus aquece o coração dos seus discípulos. E as 3 serão todas começadas com a letra P, para que você possa, então, memorizar com mais facilidade. A primeira delas é que Jesus aquece nosso coração com sua presença. Verso de número 1 a 4. Nos diz o texto que Jesus se manifestou aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Os discípulos de Jesus lidam nesse momento com a presença de Jesus. E esta presença acontece em meio à desilusão. O texto nos diz que Pedro,
que era o líder dos discípulos nesse momento. E como é que nós sabemos que Pedro era o líder dos discípulos? Ora, primeiro porque Pedro tem um espírito de liderança. Como é que você sabe quem é o líder? O líder não é aquele que assume o lugar de líder. O líder é aquele que influencia. Então, um exemplo. O pastor nem sempre é o líder da igreja. Pode ter outra pessoa que influencia mais do que o pastor. E aquela pessoa que influencia mais do que o pastor é o líder dali. Então, Pedro, ele exerce uma liderança muito grande nos discípulos nesse momento. Pedro chega e diz, vou pescar. E o que é que os outros disseram? Eu vou também. Note bem, isso é liderança. Pedro não disse, olha meus amigos, vamos ali pescar. Eu acho que nós precisamos ir pescar lá para o mar, vamos pescar, vamos todos juntos. Pedro não chama ninguém. Pedro simplesmente diz, olha, eu vou pescar. E eles dizem, eu vou te seguir também. Pedro era intempestivo. Muitas vezes tomava atitudes erradas. Mas líder é aquele que tem atitude. E quando a gente tem atitude, nós vamos errar. Algumas vezes. Como Pedro errou. E como nós vamos errar. Mas ser líder é isso. É tomar atitude. E Pedro toma essa atitude. Agora, a questão, meus irmãos, por que Pedro decide pescar? Então, tem duas posições aqui para explicar o porquê que Pedro quer ir pescar. A primeira delas é que Jesus morreu, o ministério nesse momento estava parado, Jesus ressuscitou, mas você percebe que os encontros que Jesus tem aqui no Evangelho de João não são uns encontros assim muito, como é que eu posso, muito claro com relação ao futuro. E então Pedro pode estar pensando, nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos trabalhar. Então eu vou trabalhar, porque eu não posso ficar aqui parado. Enquanto Jesus nos dá as novas coordenadas, então eu vou trabalhar e ocupar minha mente com alguma coisa. Mas uma outra alternativa seria a desilusão. Pedro em especial, ele tem um senso muito forte de imerecimento diante de Jesus. Parece que Pedro, ele não se vê mais como um discípulo de Jesus. E por que eu digo isso, irmãos? Muito embora isso não esteja no texto, nesse texto de João. Porque Jesus, quando manda um recado para os discípulos, ele diz, diga aos discípulos e a Pedro, para irem lá para Galileia, eu vou esperar eles lá. Pedro não era discípulo? E por que Jesus diz, diga aos discípulos e a Pedro? Eu acredito fielmente que depois que Pedro negou Jesus, e de acordo com Lucas, Pedro chora amargamente, Pedro é tomado com um senso de indignidade muito grande. Ao pensar que Jesus alertou ele. Ao pensar que ele foi aquele que diz, olha, todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Pedro, tu vai me negar, todos podem, mas eu não, Senhor. E de repente, apesar dos avisos, Pedro nega Jesus. E é interessante, porque nesse encontro, quem é o alvo principal? Aqui nós não percebemos. Mas o alvo principal desse encontro de 15 para frente é Pedro. É Pedro. Nenhum dos estudiosos que eu consultei fecha numa posição ou noutra. O mais próximo que eu encontrei disso foi um que disse, eu entendo que as duas coisas. Ele queria se ocupar, mas ele também estava meio desiludido. Eu acredito, meus irmãos, que Pedro, ele estava com um pouco de desilusão. Não por causa de Jesus, mas por causa dele. Por causa do senso de indignidade que Pedro tinha naquele momento. Mas, em meio a essa desilusão,
Jesus aparece. É uma presença depois de uma noite de trabalho marcada pelo fracasso. Você imagine se a ideia está certa mesmo, eles queriam voltar para o seu antigo ofício, reativar a indústria, a empresa de pescaria. Eles voltam para o seu ofício, antes de serem chamados por Jesus, passam a noite toda pescando. E diz o texto que naquela noite não pegaram nada. Nada. Para quem é pescador sabe como é frustrante você ficar à beira de um rio, né, com anzol lá, e não pegar nada. Eu desisti de pescar por causa disso, porque eu nunca pegava nada. Então eu desisti de pescar, eu não vou mais não. Né, eu vou comprar um peixe lá, já está pronto. Mas foi frustrante para eles. Uma noite marcada pelo fracasso. Mas é interessante que essa presença que vem em meio à desilusão, em meio ao fracasso de um trabalho de uma noite toda, é uma presença que chega no ordinário da vida. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Nas duas outras vezes que Jesus se apresentou aos discípulos, foi uma manifestação extraordinária. Os discípulos estavam numa casa fechada. João faz questão de dizer que era o primeiro dia da semana. E ali Jesus entra e se faz presente. Mas agora não é o primeiro dia da semana. João nem diz qual era o primeiro dia da semana. Nem diz qual era o dia da semana aqui. Mas era um dia comum. Era um dia ordinário na vida dos discípulos. E neste ordinário da vida, é que então Jesus se apresenta. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque muitas vezes nós esperamos a manifestação de Jesus de um modo sobrenatural, extraordinário. Mas é na nossa lida diária, é no ordinário da vida que Jesus vem ao nosso encontro. É nas desilusões, é nas frustrações, é quando nós lidamos com o fracasso, de muitas vezes nos esforçarmos, de muitas vezes batalharmos e não chegarmos a lugar nenhum. É quando nós nadamos e morremos na praia que Jesus chega. É no nosso trabalho corrido, é nas nossas lutas diárias da nossa vida que Jesus aparece, que Jesus vem. Mas observe, esta é uma presença não reconhecida pelos discípulos. Diz o texto que ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Muito interessante isso aqui. Por que os discípulos não reconheceram? Talvez, pode ser, que eles não reconheceram porque ainda era um pouco escuro. O texto vai dizer que eles estavam a 90 metros. Né? Algumas traduções vai trazer côvados aí, acho que é 200 côvados, alguma coisa assim. Mas a minha tradução, ela disse, ele estava a 90 metros. Então, amanhecer do dia, um pouco distante talvez, então era difícil eles verem, talvez alguma dificuldade para isso. Ou pode ser que os seus olhos estejam tapados para as realidades espirituais e eles não tenham reconhecido mesmo Jesus. Mas João não nos diz o porquê disso. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que é interessante nesse trecho. Porque João diz no verso 3 que eles passaram a noite e não pegaram nada. A noite é marcada pela escuridão. Mas note que o texto diz que ao romper do dia, nós temos luz. E quem é que aparece? Jesus. Você deve lembrar nos contrastes que nós temos em João, entre luz e trevas. E mais uma vez, nós somos lembrados disso. Os discípulos sem Jesus estão na escuridão. Os discípulos sem Jesus estão em fracasso. Porque foi Jesus quem disse, sem mim, nada podeis fazer.
Mas quando Jesus vem, quando Jesus aparece, a realidade dos discípulos muda. A realidade dos discípulos muda. E muda por quê? Porque em meio à desilusão, Jesus vem e aquece o nosso coração. Ele aquece com sua palavra, ele aquece com sua presença, mas ele aquece também com seu poder. O verso de número 5 vai nos dizer que Jesus chega e ele pergunta então: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Se coloque no lugar do discípulo agora. Passaram a noite todinha acordado, trabalhando, não pegaram nada. E Jesus chega com eles, o que é que Jesus pergunta? Vocês têm alguma coisa para comer? Jesus não sabia não, que ele não tinha nada, sabia, ele sabia. Mas é interessante, irmãos, que as perguntas elas são chaves. E Jesus faz isso para eles reconhecerem que eles não conseguiram nada naquela noite. Para levar eles a considerar de que, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada mesmo não. Nem voltar para o seu antigo ofício. Dá certo para vocês mais. E então eles responderam, não. Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para uma manifestação do poder de Jesus, mas um poder que é compassivo. Um poder que é recheado de compaixão. Porque lembre-se que os discípulos aqui estão num processo de tratamento de Jesus, por Jesus. E Jesus chega e usa essa expressão, filhos. É uma expressão muito amorosa, muito educada. Seria rapazes, moços. Essa mesma expressão João vai utilizar na sua primeira carta. Então, nós temos este poder de Jesus envolto a essa compaixão de Jesus, de tratar os seus discípulos, mesmo aqueles discípulos que há poucos dias acabaram de abandoná-lo, mas de tratar os seus discípulos com compaixão, de tratar os seus discípulos com misericórdia. Mas note que esse poder, que é compassivo, é um poder também que é soberano. Diz o texto que ele diz, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Então, Jesus, ele dá uma ordem para que os discípulos jogassem a rede, eles estavam a 90 metros ali da beira da praia, e eles jogam aí que vocês vão achar. Ora, por que eles vão achar? Porque Jesus, ele é soberano. E aqui eu quero só fazer um link com Gênesis, com os escritos de Paulo e João. Gênesis, Deus criou o homem. Adão colocou no jardim e disse que ele dominaria sobre todos os animais. Mas Adão pecou. E ele não pôde cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu. Ele não pôde dominar todos os animais. Os animais se revoltaram contra eles. Mas Paulo vai nos falar sobre o novo Adão, que é Jesus. E esse novo Adão, ele cumpre tudo aquilo que o antigo Adão não conseguiu. Aqui é mais uma prova que Jesus domina sobre a natureza. Não só aqui, mas quando ele pegou, montou-se no jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém. Mas observe, ele manda então que eles joguem, e acontece, meus irmãos, um grande milagre. Diz o texto que quando eles jogaram, eles não podiam puxar a rede, porque era grande a quantidade de peixes. E mais à frente ele vai dizer que são 153 grandes peixes. Nós temos aqui uma soberania, um poder soberano demonstrado assim no ordinário da vida. Certo? Muito interessante. Mas note que esse poder lhe exige obediência. Porque Jesus diz, lance a rede e vocês acharão. E os discípulos obedecem, mesmo sem saber que era Jesus. Mas eles obedecem. O que é interessante notar aqui, irmãos, é que
A obediência aqui é uma condição para que eles possam contemplar o milagre de Jesus na vida deles. Se eles não jogam a rede, eles não pegariam os peixes, certo? Mas note que esse é um poder recompensador. O texto diz que o êxito no trabalho que eles não conseguiram durante a noite todinha, eles conseguiram em poucos minutos ali, ao lançar a rede e pegar 153 grandes peixes. É um poder que sempre traz recompensa. Mas essa recompensa, ela depende da obediência. Essa obediência, ela é requerida porque quem está ordenando é um Deus que é compassivo e soberano. E assim, Jesus aquece o coração dos discípulos. A desilusão e o fracasso que acompanhava até aquele momento os discípulos começa a ser dissipado agora. Porque Jesus vem e aquece o coração dos discípulos. Primeiramente, com a sua presença. Depois, com o seu poder. E agora, com a sua providência. O verso de número 9 a 14 vai nos narrar exatamente essa providência. Ora, eu quero voltar um pouco o 7, porque eu não passei. Então, o 7 diz assim: e o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Eu quero só chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Nós temos 2 discípulos aqui que governam esse trecho aqui. Pedro e João, o discípulo a quem Jesus amava. Os 2 eram líderes. E os 2 que eram líderes tinham características diferentes. João era aquele discípulo que pegava as coisas mais rápido. Então, João seria o cara inteligente. Rapaz, ele pega as coisas no ar. Né? E pelos próprios escritos de João você percebe, você lê, por exemplo, Marcos, que possivelmente foi Pedro, né? Teve o auxílio de Pedro, e você olha, por exemplo, para João, é uma coisa impressionante. Mas Pedro, ele demora a perceber as coisas, a entender as coisas, mas Pedro é um cara de ação. João disse, é o Senhor. Mas quem foi que pulou e foi até a margem do rio? Pedro. É chegado lá e diz, vamos até o túmulo. E saem os 2. Quem é que chega primeiro no túmulo? Pedro. Ele que chega primeiro e entra lá. João chega, olha, mas ele fica só do lado de fora. Ele chega e entra. Pedro é um cara de atitude. Enquanto que João é um cara de entender rápido, de pegar rápidos. E então eles chegam lá. E a providência de Jesus aqui, meus irmãos, pode ser percebida numa espécie de recomeço. De recomeço. Os irmãos devem lembrar que em Lucas capítulo 5, Jesus chama os seus primeiros discípulos. E como é que Jesus chama os seus primeiros discípulos? Naquilo que é chamado de a pesca maravilhosa. Se nós fizermos um comparativo com esses versos que nós acabamos de ler, e com Lucas capítulo 5, nós perceberemos que tem muitos pontos em comum. E me parece que Jesus aqui está marcando uma espécie de recomeço para os discípulos. Mas lembre-se, o alvo de Jesus é Pedro, especialmente. Mas note que é no contexto dessa pesca maravilhosa que Jesus então se apresenta para os discípulos, que Jesus então começa com sua providência. Aqueles discípulos, talvez, ainda estejam temerosos, por saberem que eles abandonaram o seu mestre. E que agora o seu mestre está vivo. E eles não sabem qual vai ser o tratamento que vão receber. E Jesus então começa
com a sua providência, com essa espécie de recomeço. Agora veja, essa providência são das coisas ordinárias da vida. Observe, meus irmãos, que o texto diz que eles chegaram, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe em cima, e também havia pão. Coisas simples. Coisas ordinárias da vida. Pão, peixe, alimentação. E nós temos então o braseiro para aquecer. Esse braseiro, penso eu que marca o recomeço de um outro discípulo que é Pedro. Porque foi num contexto de uma roda para se aquecer que Pedro também negou Jesus 3 vezes. E meus irmãos, eu penso que a esse momento, a cabeça de Pedro já estava a mil. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa providência nas coisas simples, ordinárias. Você tem um braseiro. Um braseiro para pescadores que passaram a noite com frio, estão chegando ainda, alguns molhados porque acabaram de tratar a rede, precisam de aquecer, precisam de aquecimento. E Jesus então chega ali, já está o fogo montado, e já tem um café da manhã preparado para os seus discípulos. Já tem peixe, já tem pão. Jesus, ele atua para aquecer os seus discípulos, ele atua para restaurar as forças dos seus discípulos. A providência de Jesus nas coisas simples. A minha esposa sempre diz uma coisa para mim, que nós precisamos aprender a ver a boa mão do Senhor nas coisas simples. Porque nós ansiamos de ver a providência do Senhor nas coisas grandiosas. E de fato, as coisas grandiosas chamam a nossa atenção. Mas não é porque Deus não tem feito uma coisa grandiosa na sua vida que a providência dele não está ativa na sua vida. Observe as coisas simples. E comece a ver a providência de Deus nas coisas simples da sua vida. Observe que essa providência, ela aparece no estabelecimento de comunhão. Mais uma vez, nós temos aqui, meus irmãos, Jesus promovendo comunhão entre os discípulos. Como um bom anfitrião, ele prepara tudo ali, tudo que era necessário. Ele prepara o local, ele prepara o braseiro, ele prepara o alimento. E ele senta junto com os discípulos para estabelecer comunhão. E eu sempre tenho dito, meus irmãos, que nas Escrituras nós percebemos uma coisa. Uma das formas mais honrosas de você honrar uma pessoa é você preparar uma refeição para ela. Essa é a segunda que Jesus prepara para os seus discípulos. A primeira foi antes de trair, na qual ele avisou que eles iam trair. E agora foi depois da traição. Jesus, com isso, ele quer estabelecer relacionamento, ele quer estabelecer comunhão com os seus discípulos. O texto diz que Jesus, então, até chama os discípulos para comer, e diz o texto que nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Essa era a terceira vez que ele se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. É uma providência, irmãos, no ordinário da vida, mas que acontece de modo extraordinário. Porque eles chegam com 153 grandes peixes. Jesus diz: traga os peixes. Mas eles não se alimentam dos peixes que eles trouxeram. Foi do peixe e do pão que Jesus estava preparado para eles.
um peixe e um pão foi suficiente para alimentar e renovar as forças dos discípulos de Jesus naquele momento. E Jesus faz isso para aquecer o coração dos seus discípulos. Porque em meio à desilusão, Jesus vem e aquece o nosso coração. Ele faz isso com a sua presença, ele faz isso com o seu poder, ele faz isso com a sua providência. E o outro P vai ser na próxima semana, se Deus assim permitir. Certo? Fica aí na expectativa. Eu quero concluir, irmãos, fazendo 4 aplicações para nós terminarmos esta mensagem. A primeira delas, tentar viver uma vida fora do propósito de Deus é viver no estado de fracasso. Lembre disso. Lembre disso. A maior ilusão que Satanás coloca e pode colocar na sua mente, na minha mente, é que nós não precisamos de Jesus para viver. Essa falsa ideia se desenrola também, tem se desenvolvido hoje naqueles que dizem que nós também não precisamos da igreja para viver. Que nós podemos viver de qualquer jeito. Mas lembre-se, o propósito de Jesus é que nós estejamos no corpo de Jesus, que é a igreja. E é quando nós estamos inseridos no corpo que ele pode então receber a cabeça, que é o Cristo Jesus, o cabeça da igreja. De modo que você tentar viver a sua vida fora do propósito de Deus é viver no estado de fracasso. Olha para a vida de Elias, um gigante na fé, um homem que orou e choveu, um homem que orou e parou de chover, mas um homem fracassado quando fugiu do propósito de Deus para a vida dele, escondido no fundo de uma caverna, com mimimi, com criancice. Ninguém, só eu, todos abandonaram, só eu fiquei, Senhor. Não tem mais ninguém que te sirva. Mas Deus vem até ele. Olha para a vida de Salomão, o homem mais sábio do mundo. Diz a Bíblia que depois dele não haveria um homem tão sábio como Salomão, como ele. Mas olha para as derrocadas que ele teve na sua vida, porque ele tentou fugir do propósito de Deus para a vida dele. Olha para os fracassos que tiveram na vida dele. Olha para Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas quando fugiu do propósito da vida, foi um homem fracassado, fracassado em sua família, fracassado no seu governo. Olhe para os discípulos. E aprendamos que tentar viver uma vida fora do propósito de Deus é viver no estado de fracasso. Agora, essa reflexão tem que ser levada a sério. Porque você ser um fracassado nessa vida, vá lá. É só 60, 80 anos, se você viver muito, você vai viver 80 anos de fracasso na sua vida. Mas no dia que você morrer, acabou o fracasso. Mas o problema é que viver uma vida fora do propósito de Deus não nos concede só um viver neste mundo no estado de fracasso, mas nos expõe a uma eternidade de fracasso. Porque quando você não entrega a sua vida a Jesus, quando você não crê em Cristo Jesus, você não está cumprindo o propósito pelo qual você nasceu, que é glorificar a Deus. E como é que eu, enquanto ser humano, glorifico a Deus? Ora, eu glorifico a Deus por meio de Jesus. E a única forma de eu glorificar a Deus é por meio de Jesus. De modo que se Jesus não é o meu Senhor e meu Salvador, eu estou caminhando para uma eternidade de fracasso. E pode ser que a minha existência aqui e na eternidade pode ser marcada pelo fracasso. Mas, meus irmãos, isso acontece para aqueles que querem viver fora do propósito de Deus. Para aqueles que vivem dentro do propósito de Deus, fracasso é uma palavra que não
Existe? Porque o maior símbolo de fracasso para nós é a morte. É humilhante para nós. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que estão dentro do propósito de Deus, não existe uma vida de fracasso. E não existe uma eternidade de fracasso. Os discípulos aprenderam isso. E nós precisamos aprender com os discípulos. Para que nós possamos, então, poder viver uma vida dentro do propósito de Jesus para nós. Uma segunda aplicação, meus irmãos, é que em meio às frustrações da vida, podemos ser aquecidos pela presença de Jesus. E eu diria, a única maneira de nós termos os nossos corações aquecidos é pela presença de Jesus. É a única. Você pode escutar um bonito louvor. Você pode escutar uma boa pregação. Mas se você não estiver na presença de Jesus, o seu coração não é aquecido. É a presença de Jesus que muda as nossas vidas, que faz com que nós enxerguemos as frustrações da nossa vida por um outro prisma. É a presença de Jesus que faz nós reagirmos diante das lutas fracassadas que nós temos. É a presença de Jesus que faz com que o clima, a realidade mude. Sem a presença de Jesus, nós continuaremos trabalhando. Nós continuaremos sendo homens sérios, servos sérios. Nós continuaremos nos esforçando. Mas nós continuaremos sem êxito no nosso esforço. Porque o que faz a nossa vida ser diferente é a presença de Jesus. A única diferença entre mim e você, entre nós e uma pessoa que não tem Cristo Jesus, a única diferença é porque nós temos a presença de Jesus. Nós não estamos no mundo ao léu. Nós não estamos no mundo expostos às mazelas, ao olho gordo, às superstições, porque nós temos o Senhor. É a única. Mas se nós nos ausentamos dessa presença, nós não podemos se aquecer. E eu não sei como é que está o seu coração hoje. O que eu posso dizer para você, que eu tenho experimentado nos últimos meses, com várias situações, em que várias vezes o meu coração, ele lidou com esfriamentos. E a única maneira que tem, a única forma que tem de nós resolvermos sermos aquecidos é pela presença de Jesus. E talvez você esteja nessa mesma situação. Você vem para os cultos, mas o seu coração não aquece mais. Você serve, mas você não vibra mais com o que você faz. Você se envolve, mas o seu coração não é mais, não bate mais. Você precisa clamar para que Jesus se faça presente em sua vida. Você precisa olhar para as formas simples com que Jesus está tratando com você. Você precisa talvez orar um pouco mais e abrir o seu coração diante de Jesus. Jesus, meu coração está assim. Meu coração está frio. Eu estou na igreja, mas eu não sinto mais a tua presença. Eu não sinto mais que eu estou na tua presença. Talvez seja isso. Talvez você precise fazer isso. A presença de Deus, a presença de Jesus aqueceu o coração dos discípulos. A presença de Deus aqueceu o coração de Elias. E a presença de Jesus que aquece o seu coração. Se lida com esfriamento, clama pelo Espírito Santo, ora para o Espírito Santo. Ó Deus, Espírito Santo, vem sobre mim.
Eu preciso que o Senhor reacenda em mim a chama do primeiro amor. Eu preciso que o Senhor reacenda em mim o ímpeto, a ousadia, o desejo, a satisfação, o prazer. E busca a presença do Senhor, se consagra na presença do Senhor. Para que o teu coração possa ser aquecido. Para que o teu coração possa ser acrescido. É a presença de Jesus que transforma as noites fracassadas na nossa vida em manhãs bem sucedidas na nossa vida. É só a presença de Jesus que faz isso. Uma terceira aplicação. Quando lidar com a desilusão, considere a providência de Jesus. Inevitavelmente, nós vamos lidar com as desilusões na nossa vida. Algumas vezes, vão ser de forma mais contínuas, certo? De forma mais contínua. E nós precisamos lembrar a providência de Jesus. Quando nós saímos do hospital, então a gente precisava de bolsas, precisamos de bolsas. E então, depois de algumas burocracias e tudo mais, nós fomos para a secretaria para solicitar as bolsas. Prazo de 15 a 30 dias para chegar. Então, com 21 dias, eu fui lá. E na primeira semana, eles disseram, não chegou, volte na outra semana. Aí já não foi muito bom. Não foi muito bom. Na outra semana eu fui lá. Ela disse, não chegou ainda, volta na outra semana. Na outra semana eu fui lá. Aí ela disse, olha, uma moça, não lembro o nome dela, mas muito gentil, muito gentil. Ela disse, olha, seu Francisco, infelizmente, suas bolsas não chegaram porque não consta nenhuma documentação em Fortaleza que o senhor solicitou. O senhor tem que voltar lá, onde o senhor enviou a solicitação, começar todo o processo de novo. Meus irmãos, assim, a situação já não é muito favorável. A gente, é assim, né? Foi uma pancada de cada vez e a última foi, como diz o pai, foi para derrubar o bode, né? Então, eu saí de lá, assim, desnorteado, né? Desiludido, literalmente. Mas aí Deus vai usando da sua providência. E Deus sabe usar a providência de forma simples. Uma pessoa que a gente não conhece, que, enfim, não tem relacionamento algum conosco, de repente vem e nos auxilia com a coisa. E aí você tem duas opções. Você pode olhar para a sua situação e ficar com autocomiseração. É porque as coisas é difíceis para mim, porque tudo para mim é complicado. É porque a situação parece que só se complica. Ou então você começar a olhar para as coisas pela providência de Jesus na nossa vida. Nas coisas simples, irmãos. Nas coisas simples. A gente foi lá e outra moça muito atenciosa, não se preocupe, eu vou resolver isso para o senhor agora. Dentro de 1 hora, tudo vai estar resolvido para o senhor. E essa moça ligou para Fortaleza, resolveu a coisa. Ainda temos que aguardar chegar. Mas ela resolveu as coisas. As coisas simples. As coisas simples. Muitas vezes, irmãos, nós somos tomados pela tristeza. Muitas vezes nós somos tomados pela desilusão mesmo. Porque nós não olhamos para a providência de Deus nas coisas simples. Nas coisas simples. Então, quando lidar com a desilusão, considere a providência de Deus. Olhe a providência de Deus nas coisas simples. E é nessas coisas simples que o seu coração será aquecido. É nessas coisas simples que você verá a presença de Jesus na sua vida.
Talvez você esteja esperando que Jesus bata na sua porta e de forma sobrenatural ele chega lá. Mas Jesus não vai fazer assim. É nas coisas simples que nós podemos ver a providência de Deus. Tem um irmão aqui na igreja, as primeiras semanas que eu cheguei em casa, aqueles primeiros 15 dias, foram dias terríveis mesmo, terríveis, né? De muitas situações complicadas. E tinha dias que eram piores do que os outros, né? E eu lembro que tem 2 irmãos aqui na igreja, 2 irmãos, que toda a vida, à noite, ia lá em casa. Toda semana ia lá em casa. E tinha um que ia mais de uma semana, mais de um dia na semana. E saía, e a esposa não sabia onde é que ele estava perdido naquela noite, e ele estava lá em casa, né? Pobre velho. Uma bênção de Deus. E ele chegava ali, irmãos, e conversava comigo coisa que não tem nada a ver. Né? Assim, coisa que não tem nada a ver, deixa eu me expressar de jeito. Coisas que não tinha a ver com a igreja, coisas que não tinha a ver com o meu problema, coisas da vida, do cotidiano, sabe? Às vezes da situação do trabalho, às vezes conversa jogada fora. Irmãos, eu já falei para eles 2, como aquilo foi bênção para mim. Nenhum deles sabiam que naqueles dias eu estava passando por aquela situação. Nenhum deles sabia. Mas aquilo foi providência de Deus. Providência de Deus. E talvez você esteja esperando muitas vezes que a providência de Deus se manifeste na sua vida com um anjo, batendo na sua porta. Né? Com um anjo chegando, né? E trazendo um recado do Senhor para você. Mas talvez você não esteja enxergando que Deus já tem mandado anjos na sua vida ordinária, na simplicidade da sua vida. E eles têm sido aquecedores de Jesus para aquecer a tua fé, assim como aqueles irmãos foram na minha. Lembra da providência de Deus. Lembra disso. Faz uma lista. Faz uma lista de como a providência de Deus tem se manifestado na tua vida nos últimos dias. Faz isso, ajuda. Uma última aplicação. Jesus ama os seus discípulos e atua para aquecer os seus corações. Nesta noite nós estamos aqui, mais uma vez, tendo um encontro com Jesus ressuscitado. Mais uma vez, o Senhor se fez presente para aquecer o seu coração. Mais uma vez, o poder de Jesus foi demonstrado nas coisas ordinárias da vida, porque todos nós estamos aqui vivos hoje, quando não poderíamos estar. Você hoje se alimentou, providência de Deus. Mais uma vez, Jesus está atuando para aquecer o seu coração e o meu coração. Mais uma vez. Que nós não sejamos como os discípulos no caminho de Emaús, que só perceberam e só atentaram para desfrutar da presença de Jesus, quando Jesus não estava mais com eles. Deus permitindo, no próximo domingo, nós teremos a última mensagem no Evangelho de João. Deus permitir. E eu estou muito feliz por estar concluindo o Evangelho de João. Muito feliz mesmo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite. Obrigado porque mais uma vez o Senhor tem atuado de forma graciosa para aquecer o nosso coração. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá o privilégio de desfrutar da tua presença. O Senhor nos dá o privilégio de testemunhar o teu poder. O Senhor nos dá o privilégio de provar a tua providência. Tua providência que se manifestou na salvação e que se manifesta hoje, ó Deus, no teu cuidado conosco. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Obrigado porque o Senhor se manifesta a nós nas coisas simples da vida. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ver isso. Especialmente quando os nossos corações forem tomados pelas desilusões às quais nós estamos expostos nesse mundo. Quando as lutas estiverem mais travadas.
Quando o vento estiver mais forte, que o Senhor nos faça olhar para a tua providência. Que o Senhor nos faça lembrar que o Senhor está conosco no barco. Que o Senhor nos faça lembrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem autoridade na tua palavra. E que nós possamos desfrutar destas verdades para que possamos ter o nosso coração aquecidos. Ó Deus, vem sobre nós, vem sobre nós. Ó Deus, Espírito Santo, aquece o nosso coração. É o Senhor que está exercendo o ministério de ensinar a nós nesse tempo. Então faz isso. Desvenda para nós as verdades gloriosas da tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento para que nós percebamos. E para que ao perceber as verdades espirituais, nós possamos ser aquecidos pelo Senhor, pelo teu poder, pela tua presença e pela tua providência na nossa vida. Nós suplicamos que o Senhor, que é o nosso Deus e Pai, que o Senhor volte o teu rosto de misericórdia para nós e que o Senhor nos conceda a tua paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor, que é o nosso Deus Supremo e Pai amoroso, e a comunhão do nosso Deus Espírito Santo, esteja conosco hoje e até o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos ao Senhor. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe.